Senhor Deus seja louvado. Amém. Abrindo esse santo culto com louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na comunhão, chamamos o primeiro hino. 362. O hino 362. Bastante comunhão e alegria. Um louvor perfeito para o nosso Criador. Junto a Jesus, o bom Redentor.
Deus. Aleluia. Irmãos, na comunhão, quem tem outro hino pode chamar. Glória a Jesus. Glória a Deus. O hino 81. 81. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos na comunhão, quem tem outro hino pode chamar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O hino 374. Glória a Deus. Glória a Deus.
3:7-4. Glória a Jesus, aleluia. Venha agora. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, se nós for olhar para trás, irmãos, nós vemos aonde nós chegamos. Glória ao nome do Senhor. Esses 4 anos, tantas lutas, tantas provas que passamos, tantas perseguições. Mas se nós for olhar para trás, e aonde nós estamos, irmãos, falta muito pouco para nós encontrar o nosso grande Deus. Para nós dar um abraço no nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar para Ele que nós vencemos também, que não foi em vão a luta dele, a luta dos apóstolos, irmão, a luta da serva e do servo de Deus, irmãos. Nada é em vão nesta terra, irmãos, mas tem muita coisas para nós passar ainda, irmãos, mas com o Senhor Jesus nós vamos passando,
nós vamos vencendo de valor em valor, de glória em glória, porque é aquele que está olhando para nós, irmãos. Ele não dorme, ele não tosqueneja, bendito é o nome do Senhor. Ainda, irmão, que a nossa mente é falha, ainda que o nosso ser é falho, bendito é o nome do Senhor. O Senhor, ele tem uma promessa, se nós for firme e fiel até o fim, de nós levar junto para ele na glória, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Tantas lutas, irmãos, que se nós for olhar, que cada um passou aqui, lutas diferentes, irmãos, guerras diferentes. Bendito é o nome do Senhor, mas ninguém aqui tem negado o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vale a pena nós servir o nosso grande Deus, irmão, porque se nós olharmos para trás e de ver onde o Senhor tirou nós, bendito é o nome do Senhor, do mundo, do engano, da escravidão do nosso inimigo, irmão, e colocou nesta graça, na fileira santa para entrar no céu. E uma vez, irmão, se nós for fiel até o fim, ele vai honrar com a promessa que ele fez conosco. Bendito é o nome do Senhor, irmão. No céu, irmão, se nós for olhar tudo, irmão, tudo é lindo, mas a aflição tomou nós, como fala na Revelação. A aflição tomou nós, irmãos, para nós descer essa baixa terra. Bendito é o nome do Senhor. Lá fala que o Senhor passou, né, e deu força para nós. Bendito é o nome. Aqueles que não tinham condição de vir nenhuma, já olhava a terra e já via o desespero daquele povo, né? Uns pediam para nascer de algum jeito, outros de outro diferente. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Mas quando o Senhor olhou para nós, diz a palavra, irmãos, que o que está acima dele é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Quando ele olhou para nós, que às vezes bateu um desespero, aqueles que eram mais descorajosos, irmão, como diz lá, colocou a mão na cara do inimigo, falou que ia vencer ele aqui, vai vencer também. Mas aqueles que às vezes estavam mais com medo, às vezes pegavam o irmão Elton lá com medo, falou: Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho condição. Olha a situação do nosso Senhor lá na terra, olha a situação de Moisés, olha a situação dos apóstolos. Bendito é o nome do Senhor, irmão. O Senhor colocou a palavra dele, bendito é acima de tudo nessa terra, e acima dele, bendito é o nome do Senhor, irmão. De repente ele olhou e falou assim: pode ir, bendito é o nome do Senhor, porque se você não conseguir, bendito eu dou a minha palavra, bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, por isso que fala lá, aquele que o Senhor escreveu no livro da vida, ninguém arranca, bendito é o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, passa a guerra que acontecer, bendito é o nome do Senhor, ninguém tira seu nome do livro da vida, bendito é o nome do Senhor. Irmão, quem for orar, apresenta os pedidos de oração, que são muitos, irmão. Apresenta, prima, Vera? Prima da Samara. Apresenta uma moça que foi queimado com água. Hã? Foi queimado com eletricidade. Quem for apresentar, apresenta esta moça, que o Senhor possa fazer uma obra no tempo certo. E nós estamos aqui para pagar um voto na presença de Deus. Tá bom? Sim, quem for orar, não esquece a oração do Pai Nosso. Tá bom? Que o Senhor possa vir de encontro ao nosso ser, à nossa alma, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, irmão, ele é tão perfeito, que diz no mundo bem assim, né? É a ciência, né? Que os opostos, eles se atraem, não é assim? Se nós olhar assim, o ímã, né? Ele tem dois lados, né? Se botar o lado lá negativo com negativo, ele não vai dar nada. Mas se colocar o positivo com o negativo, ele vai se atrair. Não é assim? Deus é tão perfeito, irmão. Isso em todo lugar do mundo. Os opostos, eles se atraem. E o Senhor é tão perfeito que a nossa alma, ela é o oposto da nossa carne, não é assim? E ela não se atrai, irmão. Então, o que tinha que acontecer? Olha como que Deus é perfeito. Tinha que acontecer que a nossa alma, quando fosse entrar no nosso corpo, ela tinha que repelir, não é assim? Porque ela é oposta do nosso corpo. Então, o que acontece? A nossa carne, ela vai para o mundo, não é? A nossa alma, ela puxa para as coisas do céu celestial. O Senhor é tão perfeito que isso ninguém consegue explicar. Somente Ele. Ele coloca as duas coisas, né, no mesmo lugar. Elas não se atraem, uma lutando com a outra, uma querendo
matar a outra, a carne querendo matar a alma, né? E a alma querendo vencer a carne para retornar para a glória. O Senhor é perfeito, irmão. E Ele coloca tudo no mesmo lugar, né? Para acontecer uma batalha nossa, para nós vencer essa carne, vencer o mundo e retornar para a glória. Então, quem for orar, irmão, apresenta a todos nós a obra do Senhor na terra, que Ele possa vir ao nosso encontro. Unidos oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Está passando no nosso meio, Senhor. Aleluia. O Senhor já está presente. Pai, em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Faz nós sentir a tua presença. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Um abraço na nossa alma. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus bendito. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia, Glória a Deus. Alegria de nós Jesus. estarmos aqui, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Cristo vivente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito o Criador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grandioso és tu, Rei da Glória. Aleluia ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Cristo Jesus que vive. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Glória, glória a Senhor, Deus. nosso Deus e nosso bom Pai que estás no céu. Glória a Deus. Revoltamos com os nossos fracos joelhos, Senhor, para pedir a Ti, Glória a Senhor. Deus. É primeiramente perdão pelas nossas Aleluia. faltas, seja por pensamentos ou obras Glória ou a Deus. palavras, Senhor, nos perdoe em nome do Senhor Glória a Jesus Deus. Cristo. Senhor, graças te damos, é por mais este Glória a culto, Deus. Senhor, preparou, é pelo andamento, Senhor, e pelo amor, comunhão, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Alamaia, Jesus. Glória a Ando, Deus. piasto. Amata, Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Alamaia. Glória a Deus. É na tua presença, Glória a graças te damos, Senhor, é por ainda ser dignos de estar na tua Glória a presença. Deus. É nada somos, nada temos, mas te agradecemos por este culto glorioso e por esse pouco povo Glória a que o Senhor Deus. preparou. É pelo teu servo que está na Glória a presidência, até Glória a o cordeiro que o Senhor preparou. Senhor, é pouco, mas é bom, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chegamos na tua mão, Senhor, os pedidos de oração, Senhor. Que Deus seja conosco, e Senhor, em todo andamento, até o final, Senhor. Ó Deus de Abraão, Senhor, apresentamos na tua mão, Senhor, essa pessoa que Glória a foi, Deus. Senhor, queimada, não sei o que aconteceu. Glória a Deus. Senhor, com essa pessoa que nós não Glória a conhecemos, Deus. por certo já é testemunhada. Senhor, toma na tua Glória a mão. Deus. Ó Deus, envia o
agradecer, Glória a Senhor, Deus. mão da tua gloriosa Glória a Deus. palavra, e essa vem nos Bendito ensinando Deus. na terra como Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. sabedoria das Aleluia, Deus. Bendito Senhor, Deus. derrama-nos aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, não nos deixa confundir. Glória a Deus. Mas dá-nos vitória, Senhor. Oh Deus, sabemos que passamos por Glória a testes, Deus. mas não deixa, Senhor, que nada venha acontecer. Porque o Senhor Jesus venceu. Senhor, a morte, Ele venceu o mundo, a tentação. Dá-nos força de vencer tudo, Senhor. Graças te damos por Aleluia. Glória a em Deus. nome de teu Filho amado, Pai, Glória a Deus. intercede não só por hoje, mas por toda a eternidade sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bondoso Criador. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Então chamamos o hino para a Santa Palavra. Oi? 2, 2, 1. O hino 221. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Reunido se encontrava
santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus seja louvado. Amém. Irmãos, o coração pulsou forte aqui. Aquela palavra dos Geobonitas. Está no livro de... Eu acredito... O livro de Josué, que Josué... faz um concerto com os Geobonitas. Está no livro de Josué. Josué capítulo 9. Os Geobonitas enganam a Josué. Josué capítulo 9. Vamos ler também Josué capítulo 9. Aquela parte da fome de Israel. Está no livro de... Deixa eu ver se é Samuel. Vamos lá gravando. 9 de Josué, 21 de Samuel, 21 de 2 Samuel, irmãos, eu vou anotar aqui para mim não perder. É 9 de Josué, né? Josué, 21 de 2 Samuel. Irmão, o Senhor tem mostrado 3 partes. Vai prestar bastante atenção. Naquela parte do... que Davi traz a arca. Que o soldado de Davi encosta na arca. Tudo é na mesma comunhão da palavra. E 6 de 2 Samuel. Nós vamos ler nessas ordens. 9 de Josué, né? 21 de 2 Samuel e 6 de 2 Samuel. Vamos lá, todo mundo. 9 de Josué, capítulo 9. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do teu bom espírito. Amém. Os Geobonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam
daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, remendados, e vestidos velhos sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele, aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Ezoque, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelos nossos anciãos e de todos os moradores da terra, nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dize-lhes: nós somos vossos servos. Fazeis isso, pois agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Estes outros que enchemos de vinho eram novos, e eis-los aqui já rotos. Estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às suas cidades, e ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Berote, e Kiriate Jerim. E os filhos de Israel os não os feriram, porquanto os príncipes das congregações lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes, e isto porém fazemos, e dar-lhes a vida, para que não haja ira sobre nós, por causa do juramento que lhe temos jurado. E disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Essa parte só até aqui, irmãos. Nós vamos lá. E 21 de 2 Samuel. Os irmãos que estão em casa, 21 de 2 Samuel. Os irmãos acompanham na comunhão.
Israel é a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Geobonitas. Vamos lá para 6 de 2 Samuel, não é isso? Davi traz a arca para Jerusalém. Vamos ler a partir do versículo 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se entristeceu porque o Senhor abrira a rotura de Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeira vez que o Senhor me mostra essas 3 palavras. Glória ao nome do Senhor. Por certo, ele tem muita coisa a falar com a irmandade, com os irmãos, com as irmãs, com servos, servas, os que estão em casa ouvindo. Por certo, ele tem muita coisa a falar para nós do ministério, para as irmãs do ministério, porque é uma palavra que fala de rei, é uma palavra que fala de conserto, e é uma palavra que fala de obediência. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Josué, irmãos, quando ele saiu do Egito, mais de 600.000 pessoas a pé, glória ao nome do Senhor. Naquela época contava só os varões que iam para a guerra. Veio 600.000, não contou os mancebos mais jovens, não contou as mulheres, não contava bebê. 600.000 andando a pé. E naquele meio, irmãos, bendito é o nome do Senhor, veio o povo do Egito também. Veio uma mistura de gente que a palavra fala. Glória ao nome do Senhor. E Moisés, quando trazia esse povo, quem ficava do lado dele sempre era Josué. Moisés buscava o Senhor, Josué do lado dele. Bendito é o nome do Senhor. E todos aqueles acontecimentos, irmãos, que quando o povo parou de frente ao mar, de repente o povo começou a murmurar com Moisés. Ele falou: Moisés, por que nós tirou nós do Egito? Por certo não tinha tantas sepulturas lá? Glória ao nome do Senhor. E o povo murmurou. E o Senhor: Moisés, o que tem? Nós temos um cajado. Então bate o seu cajado. Ali abriu. Irmãos, o povo, irmãos, que saiu do Egito, nunca, se você olhar na face da terra, nunca viu tanta obra que nem esse povo. E o povo era mau diante de Deus. O povo rebeliava diante de Deus. Mas, como nós falamos no comecinho, aquele que tem um nome escrito no livro da vida, o Senhor vai ter ele no último dia, no reino da glória. Não tem para onde nós pender. E Josué, irmãos, sempre viu aquilo. Viu lá Arão fazendo bezerro de ouro. Viu lá o povo murmurando por falta de comida. E o Senhor sempre dava o maná, irmãos. E nisso, irmãos, quando já estava lá na frente,
na terra prometida, glória ao nome do Senhor, que era a terra que manava leite e mel. Josué, irmão, ele tinha um grande instrutor, que era Moisés. Moisés, irmãos, quando o teu sogro veio ter com ele, Jetro, ele falou: Moisés, por que você fica desse jeito? Cansado? Escolhe alguns anciãos das tribos, e aquilo que ele não saber julgar, julga você. Aquilo que você não saber julgar, vai ao Senhor. Moisés, irmão, ele tinha uma experiência, mas nunca que uma pessoa sabe tanto que não pode aprender mais um pouco. Ele viu que o conselho era bom. O que ele fez? Ele foi a Deus, irmão. Ele falou: Senhor, meu sogro veio com um conselho para me escolher alguns anciãos das tribos. E aquela causa que eles não sabem julgar, eu julgo, e a que eu não julgar, não saber, eu vou ao Senhor. E o Senhor falou para Moisés: o conselho é bom, Moisés. O conselho é bom. Mas tudo buscava o Senhor. Tudo sabia qual que era a causa para buscar o Senhor. Irmãos, e quando Josué, que tinha um ótimo instrutor, glória ao nome do Senhor, ele chegou os Gibeonitas, enganadores, mas eles contaram uma mentira muito bem contada. Bendito é o nome do Senhor. Você acredita que tem servo de Deus no ministério, tem servo de Deus em todo canto, que eles contam uma mentira, irmãos, e os servos acreditam, porque é do ministério? Bendito é o nome do Senhor. Ali veio os povos do Gibeon, os gibeonitas, e contou: olha, vimos de uma cidade muito longe, e tá aqui os vinhos nessas canecas, já envelheceu. Tá aqui o nosso sapato, a nossa roupa, já está envelhecida. Bendito é o nome do Senhor. E tá aqui os nossos pão. Nós veio de tão longe, até embolorou. Bendito é o nome do Senhor. E mal ele sabia que a cidade dele era vizinha. Porque aquele que anda com Deus, glória ao nome do Senhor, nada, irmão, para na frente dele. A guerra que você se encontra, bendito é o nome do Senhor, não é você que está lutando, diz Deus por esta palavra: a guerra é minha, glória ao nome do Senhor. E de repente, Josué, irmão, tinha o melhor professor daquela época, Moisés. Olha, ele podia falar: Moisés sempre ia a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou a Deus também, bendito é o nome do Senhor. Não esquece que você tem o melhor professor, que é Jesus Cristo. E tudo que você vai fazer nesta obra, tudo que você vai fazer material, glória ao nome do Senhor, seja uma casa, um carro, glória ao nome do Senhor, busca o Senhor. O Senhor não está mais na matéria, irmão. O Senhor quer revestir nós, para nós entrar no seio da glória. Mas para nós não ter problema para nós, Ele quer que nós buscamos Ele. Bendito é o nome. E Josué, irmãos, não buscou o Senhor. Não buscou o Senhor. Os gibeonitas estavam lá enganando, mas Josué sabia. Ele podia muito bem buscar de Deus. Mas, às vezes chega gente, irmãos, que está no nosso meio, fala bem assim: Deus mostrou para mim. É uma mentira, mas ele não vai a Deus. Mas o coração dele, que é bom, ele acredita. Bendito é o nome do Senhor. Mas essa dívida que você está, você não vai levar ela. Bendito é o nome do Senhor. Você não vai pagar ela. Bendito é o nome do Senhor. Ah, mas o que vai acontecer comigo? A dívida não é sua. Bendito é o nome do Senhor. A dívida é aquele que fez. Bendito é o nome do Senhor. E de repente, o que aconteceu, irmãos? Josué já fez logo um concerto com os gibeonitas. Bendito é o nome do Senhor. Olha, coitadinho. Bendito é o nome do Senhor. Tá com um sapato de velho de tanto andar. Tá com as roupas rasgadas de tanto andar. Olha, não tem nem pão bom para comer. Os gibeonitas, irmão, o povo de Gibeon, ele sabia que Josué estava ganhando todas as guerras, que Deus falou: aonde ter colocado as tuas plantas do teu pé, Josué, eu sou contigo. Bendito é o nome do Senhor. E aonde você colocar as plantas do teu pé, eu sou contigo. Bendito é o nome do Senhor.
E ali, irmãos, uma guerra que não era de Josué, bendito é o nome do Senhor. Josué pegou ela com a mão, bendito é o nome do Senhor. Olha, o que vai ser de nós? Aquele povo quer matar nós. 5 reis, se eu não me engano, que nós leu aqui. E o povo ajuntou num arraial, irmão. E quando ele viu o sol se pondo, bendito é o nome do Senhor, ele falou: se esse sol não parar, nós vamos perder a guerra. Porque juntaram os reis tudo contra Josué para matar os gibeonitas também. E quando o Senhor Josué viu aquele sol, irmão, ele olhou para o céu e falou: Senhor, o que vai ser de nós se esse sol se pôr? Nós vamos morrer na mão desses reis. Mas Deus era com ele, irmão. Deus era com ele. Ainda que você não foi a Deus, Deus é com você. Bendito é o nome. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Você vai passar essa guerra, você vai passar essa luta. Pode ter certeza. E o que aconteceu? Josué clamando o Senhor. Nós já sabemos o que aconteceu. Bendito é o nome do Senhor. O sol parou e o povo começou a pelejar. E começou a guerra. E começou a luta, e começou a batalha. Glória ao nome do Senhor. E Deus manda falar: a guerra que está na tua casa, bendito é o nome do Senhor, o Senhor vai parar ela agora, em nome do Senhor. Passa o que passar, mas a minha palavra, ela não faltará na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Josué venceu a guerra, irmãos. Josué venceu a luta. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E de repente, ele olhou para o gibeonita e falou: bendito é o nome, tu enganou nós. A tua cidade é do lado. Bendito é o nome do... Você acredita, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Que muita gente do ministério engana o outro. Bendito é o nome do Senhor. Você acredita nisso? Bendito é o nome do Senhor. E de repente, irmãos, ele fala assim: eu tive uma revelação. Eu tive uma visão, bendito é o nome do Senhor, e ele não sabe se a revelação é de Deus ou não é. E ele já vai e fala para aquele que às vezes está no conselho, bendito é o nome do Senhor. Mas existe uma coisa, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Esta obra, ela sempre vai andar, bendito é o nome do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa com a mentira, não importa aqueles obreiros fraudulentos, pirata. Bendito é o nome do Senhor, que tem muito, bendito é o nome do Senhor, mas o Senhor sempre vem fazendo teste no nosso meio. Glória ao nome do Senhor. E de repente, o que aconteceu? Ele já fez logo um concerto com eles. A partir de agora, tudo que os gibeonitas, o povo de Gibeão, queria ouvir: tiradores de lenha e pegadores de água. Ele falou: a melhor coisa que eu quis ouvir. Ele já fez um concerto com Gibeão. Bendito é o nome do Senhor. Cuidado com quem você faz seus concertos. Glória ao nome do Senhor. A obra é de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Faz um concerto somente com o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E de repente, irmão, Davi, glória ao nome do Senhor, vira rei. Para Davi virar rei, precisou Saul sair dali, não é? Se a jumenta do pai de Saul, que era quis não perdesse, Saul não virava rei, né? E quando Samuel foi reclamar, Deus falou: ô Samuel, esse povo, ele não rejeitou você, ele rejeitou a mim. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor escolheu um rei segundo o coração do povo. Bendito é o nome do Senhor. Mas Davi lá na frente foi segundo o coração de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos andar certo nessa obra, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E teste vem, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E quando chegou Davi reinando, bendito é o nome do Senhor, começou uma fome ali no reinado de Davi. Glória ao nome do Senhor. E a fome começou 3 anos, irmãos, como nós lemos na palavra. E de repente, Davi foi consultar ao Senhor. Olha para você ver, irmãos. Falou: Senhor, por que essa fome? Eu estou certo diante de ti. Bendito é o nome do Senhor. Por que essa fome? Ele falou: Davi, bendito é o nome do Senhor. O Saul, quando era rei,
matou o Geobonita. Ah, Senhor, mas não era da minha época. Mas o meu servo e príncipe Josué, bendito é o nome do Senhor, fez um concerto com ele. E quando eu faço um concerto com ele, bendito é o nome do Senhor, eu sigo aquilo que eu deixei. Bendito é o nome do Senhor. Ah, Senhor, o que eu faço? Vai até os Giobenitas. E chegou até os Giobenitas, estava lá os Giobenitas. Bendito é o nome do Senhor. E Davi falou, o que vocês querem? Eu quero tanto povo da família de Saul. Bendito é o nome do Senhor. E de repente Davi falou, olha, eu vou dar tantos que você querem, mas Mefibosete, esse eu não dou. Bendito é o nome do Senhor. Chegou em Mefibosete e ele falou, Mefibosete, o Gibeonita quer tantos da sua casa. Bendito é o nome do Senhor, mas você eu não vou dar, porque quando tem, pode ter a certeza, irmãos, você que está ouvindo na sua casa, você que está aqui, quando tem muitos para te julgar, bendito é o nome do Senhor, muitos para falar contra de você, sempre tem um para te defender. Bendito é o nome do Senhor. E ali, irmão, Mefibosete, irmãos, de repente um chegou, falou, o Davi falou, não sobrou ninguém da casa de Saul? Aí de repente chegou um servo lá, sobrou um aleijadinho. Bendito é o nome do Senhor. Quem? Mefibosete. Quando o povo estava matando a família, a mulher deixou Mefibosete cair. Bendito é o nome do Senhor. Quando tiver muitos falando contra você, sempre vai ter um para te defender. Se tiver 11 falando mal de você, sempre vai ter um para te defender. Se tiver 10 falando mal de você, 20, 30, sempre vai ter um para te defender. Glória ao nome do Senhor. E de repente ele falou, ninguém senta à mesa quando Mefibosete não chegar. Bendito é o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Saul queria matar Davi a todo custo, mas Jonatas sempre defendia Davi e ainda morreu junto com o pai, bendito, honrando o teu pai, mas honrava aquilo que Deus colocava na frente do povo de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Honra o seu Senhor, irmãos, que lá na frente o Senhor vai honrar você. Bendito é o nome. Deram todo aquele povo para os Gibeonitas matar. Bendito é o nome do Senhor. E lá na frente, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Voltando um pouquinho a palavra, por que nós não pode colocar a mão naquilo que é de Deus, irmãos? O Gibeonita, irmãos, ele enganou a Josué, não enganou? Bendito é o nome do Senhor. Ele contou uma mentira. Nesta obra, irmãos, nesta obra, é sempre um aprendizado para todos nós, os irmãos, as irmãs e aquele que é do ministério. Irmãos, o que acontece? Todas as vezes que nós for buscar o Senhor, irmãos, tem que saber o assunto. Bendito é o nome do Senhor. Tem que saber o que está buscando. Bendito é para a nossa emoção, ele não falar mais alto. Bendito é o nome do Senhor, daquilo que Deus quer nos mostrar. E Deus, ele é tão perfeito, irmão, que ele quer a obra dele original, como veio do começo, vai ser no fim. Bendito, como é no começo, é no fim. Ele quer a obra dele original. E quando os Gibeonitas falou para Josué, irmão, ele entendeu o que era. Ele tinha de que buscado a Deus. Deus ia falar se era mentira ou não. Porque ele sabia do assunto, o que era. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós não sabemos o assunto, aquele que é novo na obra, ele pode deixar o coração dele falar com a emoção. Aonde tem curiosidade, tem o que, irmãos? Gera a emoção. Bendito é o nome do Senhor. É a palavra, irmãos. Nós não vai arredar. Meu coração está até pulsando. Bendito é o nome do Senhor, o Senhor me visitando. Aonde tem curiosidade, gera a emoção. E como Deus quer a obra dele original, irmãos, o que ele fez com Davi? Bendito é o nome de Davi, irmãos. Como nós leu a terceira, foi buscar a arca do concerto. Naquela arca, irmão, tinha o que tem aqui hoje. Tinha o pão do maná. O pão do maná que desceu lá quando o povo estava andando no deserto, irmão, era Jesus Cristo. Era o pão que descia do céu. Bendito é o nome do Senhor. E toda vez que ele pegava para mais, o Senhor colocava aquele pão para ficar ruim.
Bendito é o nome do Senhor. Olha que Davi, na arca tinha o pão do maná, um pedacinho do pão do maná, tinha a vara de Arão e as tábuas que o Senhor escreveu com o dedo. A palavra de Deus, irmãos, algumas partes é escrevida com o dedo. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes nós não sabemos aonde está escrito. O Senhor, ele escreveu com o dedo. Bendito é o nome do Senhor. E o que Davi fez? Foi logo chamar os valentes dele, não é assim? Para trazer a arca do concerto. Só que no meio deste caminho, irmão, ele colocou a arca em cima dos bois. Bendito é o nome do Senhor. E os bois, irmão, que fala a eira de Nacon, aonde nós leu, era uma estrada. A eira é uma estrada. E aquela eira não tinha pedra. Não, a palavra fala que não tinha pedra. Era um tipo um asfalto liso, irmão, uma estrada boa. E os bois tropeçaram, irmão. Por que os bois tropeçaram, irmão? Porque a arca não pode ser levada em cima de boi. A arca não podia ser levada com os valentes de Davi. A arca não pode ser levada, irmãos, às vezes por uma pessoa que não entende tanta coisa. Bendito é o nome do Senhor. O que o Senhor falou? Davi, triste, foi falar com o Senhor. Ô Davi, olha, você lembra daqueles servos lá atrás, os levitas? Bendito é o nome do Senhor, lembro. A arca tem que ser levada no ombro deles. A minha obra, Davi, ainda que você acha que é bom, ela não pode ser mudada. Glória ao nome do Senhor. Ela não pode ter erro, ela não pode ser mudada, Davi. Ainda você acha que é bom, os bois tropeçaram, não tinha pedra, não tinha buraco. Glória ao nome do Senhor. Tropeçaram, Davi. E nós tropeçamos, irmãos. Mas diz Deus por esta palavra, Ele quer que volte ao original. Bendito é o nome do Senhor. A obra de Deus, irmão, ela tem que ter o cooperador, ela tem que ter o ancião, ela tem que ter o diácono e o povo do conselho. Bendito é o nome do Senhor. As visões que às vezes o povo ia reclamar com Deus, falou, você só fala com Moisés. Olha para você ver o que aconteceu, irmão. Isso é Deus aqui. Olha o que aconteceu. Tive uma visão. O Senhor me mostrou que é para colocar todo mundo igual. Somos todo mundo igual, irmão. Mas dons diferentes diante de Deus. Ministério é dom de Deus, irmão. Um é ancião, o outro é cooperador, o outro é diácono, irmão. Dom de Deus. A obra não pode ter essa mudança de todo mundo ser ancião. E o que faz, Senhor? Todos aqueles, glória ao nome do Senhor, que foi levantado tudo de uma vez, é para voltar a ser cooperador na minha obra. E aqueles aonde estava, em todo lugar, sabendo o que acontece, bendito é o nome do Senhor, o Senhor vai mostrar para eles, e eles vão passar para ser orado. É isso que é para acontecer na obra, irmão. Porque na eira de Nacon, os bois tropeçaram. E diz Deus por esta palavra, irmão. É para mudar. A obra, se não mudar, vai estagnar. Ela vai parar. Vai ficar só esses. E a obra de Deus tem que crescer. Tem escolhido lá dentro, irmão. Nós saímos para ser igual. Glória a Deus. É Deus aqui, irmão. E essa palavra, ela vai entrar nos cantos da terra. E o ego e a vaidade de muitos que está aí. Eu sou ancião. Ah, agora sou igual fulano de tal. Vai cair por terra, irmão. E se não gostar, o Senhor manda falar, não vai ficar na minha obra. Eu fiz um teste com todos os anciãos. E aqueles que não aceitaram saíram. Para mostrar o que é humildade na minha obra. Mas agora o teste é com você. O teste é com você. Que é cooperador e acha que pode mandar na obra. A obra é de Deus. Ninguém manda. Tem lugares que tem 7, 5, 6 anciãos. O diácono hoje acha que é o maior. Quer mandar em tudo. Porque virou tudo igual. Eu sou diferente. A obra todo mundo é igual, irmão. Mas tem que ter esses 3 ministérios. Que Deus colocou lá atrás para o teu servo. Aonde não tiver ancião, se coloca um ancião, irmão. Mas aonde tiver 1, 2, 3, 4 ancião, é para voltar do jeito que estava.
Levamos 3 nomes para ancião, irmão. É na linhagem da palavra. Glória a Deus. Nenhum confirmou. Santo Deus. Passaram mais 15 dias, levamos o mesmo nome. Não confirmou. Aí quando veio aquilo que chama curiosidade, porque quando nós não sabemos o que nós está buscando, gera uma curiosidade e gera uma emoção. E a emoção, irmão, você pode ter certeza, nós temos que saber o que é Deus e o que não é. É verdade. Gerou uma emoção. Nós tínhamos acabado de levar esses nomes e de repente sobe todos. Sobe todos. Muitos foi por causa de outros. Mas diz Deus por esta palavra, é para voltar. E se não voltar, irmão, a obra de Deus vai estagnar. Ela vai parar. Aonde se pedia batismo, não vai pedir mais. Aonde se orava para cooperador, ancião, não vai ter tanto mais, irmão. Ah, no estado de São Paulo, na localidade tem 5 anciãos. Quem eram os primeiros anciãos? É para ficar aqueles primeiros anciãos. E aqueles primeiros vai saber quem é para ser indicado. Ah, lá no Paraná tem uma cidade e tem um estado que o ancião tem que sair 400, 500 quilômetros. Pode ter certeza, irmão. Coloca-se um lá. Bendito é o nome do Senhor. Mas onde o irmão pode visitar o outro, pode fazer a Santa Ceia, pode fazer um batismo, bendito é o nome do Senhor. É para deixar os que estavam antigos. Bendito é o nome. Ah, mas e aqueles que fez batismo, que atendeu a Santa Ceia? Não tem problema. No dia que acabar o ir e o vir, que o irmão não puder ir numa cidade 10 quilômetros, 20 quilômetros, aí sim, todos podem ser levantados como ancião, as irmãs como anciã. Porque, irmão, vai ter gente que vai precisar do concerto com o Senhor. E não vai dar tempo do irmão Elton ou um irmão ir lá. Vai ser ele memorando a Deus, o Senhor confirmando. Ele vai fazer aquele batismo. E para a obra ser verdadeira, irmão, porque aí em casa, ou até mesmo aqui, aonde se ouvir essa palavra, está falando o ego do irmão Elton, o orgulho está alto. Pode rebaixar eu para cooperador, pode colocar eu para ficar em casa, porque a obra de Deus tem que ser verdadeira, irmão. 2 anos nós estamos nisso aí, teste em cima de ancião. E aqueles que estão até hoje passou no teste. Mas agora o teste maior é para você que acha que manda na obra. Pode ter certeza, irmão, que o Senhor está falando. Tem gente que está falando, se voltar eu saio. O caminho da porta vai ser a tua serventia. Aleluia. Pode ter certeza disso. Porque o que Davi foi fazer estava errado. O que Davi foi fazer estava errado. Ele falou para Davi, a obra era como antigamente, Davi. Você não pode pegar alguns e trazer a arca em cima de boi. E ele entendeu. Deixou a arca na casa de Obed-Edom e voltou e buscou os levitas. Bendito é o nome do Senhor. A obra não se muda, irmão. A obra não se muda. Foi revelado. E diz Deus, irmão, olha para você ver. Quando nós entramos, quando Zacarias, salvo eu, pai de João, é isso mesmo? Olha o que aconteceu, irmão. Ele era da 10ª... Ele era da 10ª linhagem do sacerdócio. Ele era da 10ª linhagem. Olha o que aconteceu. Na hora que era dia para ele ir para o culto, ele estava lá. Ele sabia, irmão, que às vezes o Senhor não falava há mais de 400 anos. Porque quando ele teve João, bendito é o nome do Senhor, João estava no deserto pregando. O Senhor falou com João, olha, eu não vou estar falando mais aqui, mas todo dia ele ia, quando ele ia, ele fazia os mesmos processos diante de Deus. Nós chegamos aqui, Deus seja louvado, abrimos o santo culto, né? Olha o que acontece, todo culto é a mesma coisa. Não é assim? Não se muda nada. Mesma coisa Josué fazia lá. E o maior mistério, irmão, foi quando Deus revelou para o teu servo como que tinha que ser um processo do atendimento de culto.
Não se pode mudar. A obra de Deus não se pode mudar. Saímos porque mudou. Aquele povo saiu do Egito, teve mudança. Uns ficou, irmão. Outros não. E pega isso aí, irmão. Se você for humilde ao Senhor, à irmandade, você pode ter certeza. Se você tiver uma promessa de ser ancião, você vai ser ancião. Se não tiver, irmãos, pode ter certeza que quando parar o ímpio vir, o Senhor vai te colocar como ancião. Bendito é o nome do Senhor. Que não vai ter para onde você buscar o nome de fulano de tal para atender a obra. E para você saber que essa obra é de Deus, irmão, ela existe 7 amém. Ela existe o 7 amém. Quando nós todos sabemos, quando nós entramos aqui, Deus seja louvado, né? É o primeiro amém. Abrimos santo culto em nome do Senhor, segundo amém. Não é assim? Buscamos a oração de súplica, é o terceiro amém. Não é assim? Testemunhança, irmão, 4 amém. Não é assim? Palavra, 5 amém. É ou não é? Oração de agradecimento, 6 amém. Encerramento, irmão, 7 amém. É os mesmos 7, é a perfeição. Nada se pode mudar. Pode ter a certeza, vive, irmão. Pode ter consequência para muitos. Mas se você continuar firme e fiel até o fim, o Senhor, Ele vai te guardar. Humildade nessa obra. Você vai ver a obra fluindo muito mais. Tem muitos que estão lá, que Deus quer chamar. Tem muitos. Não existe mudança naquilo que o Senhor determinou. Os apóstolos andavam, bendito é o nome, era embaixador, como eles pensou que os gibeons eram embaixador. Os apóstolos andavam, deixavam um cooperador. Deixava, quando a igreja tinha necessidade, deixava o quê, irmão? Deixava um diácono. Filipe, o primeiro diácono, gostava de pregar, irmão. Aquilo que Deus dá para o diácono, irmão, serve a Deus com alegria. Pode ter certeza. Revelação, irmão, visão, guarda para você. Vai cumprir no tempo certo. Pode ter certeza. A obra de Deus tem que fluir. Esses dias, olha o que aconteceu. É a obra, irmão. É o que Deus está trazendo. Bendito é o nome do Senhor. A serva de Deus, o servo de Deus ligou e falou, olha, esse pessoal tem que ser atendido. Bendito é o nome do Senhor. Olha para você ver que cada função tem que ser a função, irmão. Cada um tem a sua função. O diácono tem sua função. A piedade tem sua função. Bendito é o nome do Senhor. Tem que ser atendido. E quando um servo de Deus, diácono, foi orar, falou bem assim, o Senhor falou, não é para ser atendido. Quando foi olhar, irmão, às vezes tribulou, e quando foi olhar, esse rapaz que era para ser atendido, que o Senhor confirmou que não era, que a serva de Deus falou que era para ser, quando chegou estava gastando dinheiro num lugar, e estava todo feliz, gastando esse dinheiro, que estava recebendo, e estava com dinheiro, irmãos. E já pensou se não buscava de Deus? A piedade, irmãos, ela tem que ser igual era lá atrás. Deus mostrou, vai fazer uma oração, passa para o diácono. É a obra, irmão. O Senhor quer que seja igual antigamente. A obra, irmão, ela tem que ser igual antigamente. Você pode ter certeza, irmão. O Senhor revelou para o teu servo. Quando Deus for para ancião ou diácono, que o anjo ia vir e ia ordenar ele, irmão. Bendito é o nome do Senhor. A partir disso, irmão, o Senhor faz isso. O servo de Deus olha, vê que tem necessidade, vai para ancião, o Senhor ordena ele. O Senhor coloca a mão na cabeça dele, coloca um anjo. Eu fui desse jeito, irmão. Quando ia ser cooperador de jovem dentro da congregação, o Senhor, irmão, um guarda-roupa cheio de vidro, e colocou um terno branquinho dentro do guarda-roupa. E eu abri, vesti aquele terno, e logo depois, menos de uma semana, o Senhor colocou eu no Ministério de Cooperador de Jovem lá dentro. E muito tempo depois, Ele mostrou que eu ia ser ancião, irmão. E eu fui ordenado lá no céu, meu irmão. O Senhor me levou no céu, e o próprio anjo falou que eu ia ser ancião. Achava que era na congregação.
mas hoje é aqui. Mas para você saber que é Deus nesta palavra, nunca me mostrou 3 palavras, irmão. Nunca me mostrou. Mas todas as 3 bateu certinho. Glória. E o Senhor quer que faz o quê, irmão? Quer que volta como era a obra original. A obra original. Pode ter certeza. E os irmãos do ministério já sabem disso. Já tem muito tempo que está ouvindo essa palavra. Já sabe disso. Por quê, irmão? Aquele que falou que tinha revelação, aquele que falou que Deus mostrou. Ah, por certo foi Deus? Pode ser, irmãos. Mas quando é orado, bendito é o nome do Senhor. Tem que saber o assunto. Tem que saber o assunto. Para não gerar emoção e o povo falar em língua. Nós temos experiência disso. Um dia nós em Piracicaba, glória ao nome do Senhor, muitos falou pela emoção. Muitos falou pela emoção. Mas tinha servos valentes, bendito é o nome do Senhor, que falou bem assim. Isso é emoção. Isso é emoção. Senão a obra de Deus, ela não fluiria. Ah, mas falou em linguagem. Tem que ter 2 ou 3 para discernir aquela linguagem. É assim a palavra, irmãos. Mas não vai mudar. A palavra de Deus, ela tem que ser certa, reta. Não pode mudar. Esta é a palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Unidos, oramos a Deus e agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço na nossa alma, Senhor. Aleluia, Deus bendito. Glória a Deus. Glória a teu nome. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus bendito. E com Deus, aleluia, Jesus. Graças a Glória Deus. Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Catalaia. Glória, catá, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Em Deus. nome de Jesus Cristo, Senhor, voltamos nossos fracos joelhos. Glória a Deus. Diante da tua presença. A render graça e te agradecer, Senhor, por esse culto que foi aberto no teu Glória a nome. Deus. No mesmo nome da simples encerrado. Glória a Deus. Senhor, pela força, Senhor, contendado, Senhor, teus filhos, Glória a que está Deus. diante da tua presença, para te louvar e glorificar o teu santo nome. Glória a Deus. Graça te damos, Senhor, pelos recitativos, Senhor. Graça te damos, Senhor eterno, pelos testemunhos. Glória a Deus. Graça te damos, Deus amado, muito mais pela tua palavra. Glória a Deus. Oh, qual, Senhor eterno, Glória a Deus. o Senhor vem falando o sentimento das nossas almas. Glória a Deus. Mas glorioso e vem descobrindo o segredo, Senhor, que está no Glória a nosso íntimo. Deus. Porque só o Senhor que sabe. Graça te damos, Senhor, porque não vamos sair como entramos, Senhor. Glória a Deus. Mas vamos sair diferente na tua presença. Senhor, dizendo que tu és bom, Senhor, e que tua benignidade ela dura para sempre. Glória a Deus. Mas, glorioso e santo, Aleluia, nós te Jesus. damos, Senhor, Glória a Deus. pelo teus filhos músicos, Senhor, Glória que a tocou Deus. esse instrumento, Senhor. Pai glorioso e santo, aquele que toca está Glória a guerreando, Senhor, contra a legião de demônios, Senhor. Glória a Enquanto, Senhor, aleluia, o som desse instrumento sai, Senhor, aleluia. E vai dando, Senhor, vai falando para o Senhor, para manada, vai dando licença que o Senhor está passando. Glória a Deus. E o teu nome
Senhor amado, nos leve em paz, Senhor, assim como Tu nos trouxe, Senhor. Nós chegamos aqui debaixo de luta, de guerra, de aflição, e nós podemos falar que vamos voltar, Senhor eterno, mais leve, Senhor eterno, e animado, para vencer mais uma vez uma Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus. Pai glorioso e santo, ainda falta o hino para ser cantado. Quero dar força para nós, quero nos alegrar, para que nós venhamos entoar este hino de louvor ao Teu nome. Pai glorioso e santo, graça Te damos por tudo. Nada é em nosso nome, mas tudo em nome e honra do Teu Filho amado Jesus Cristo, que és bendito hoje, eterno para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Digno de honra, louvor e glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Na comunhão, quem tem mais um hino pode chamar. O hino de número 1. Soldados valorosos. Nós somos. Qual que é esse? 281. O hino 281. Glória a Deus. 281. Bem alegre, irmãos. Glória a Deus. 281. Glória a Deus. 281. Glória a Deus. Irmãos, antes de tocar, Zacarias, irmãos, quando teve João, glória a Deus. Como nós sabemos, por certo, quando o Senhor foi falar com João que ele ia ser sacerdote, né? Ele falou, ó, vim do meu pai é sacerdote, vou ser sacerdote. Tem muitos lugares que às vezes a pessoa está lá, atende a obra de Deus, e ele é como João. Ele é como João, irmãos. Às vezes ele falou bem assim, meu pai é sacerdote, eu vou trabalhar no sacerdócio. Bendito é o nome do Senhor. Como a obra é de Deus, né? Essa obra, nós nunca podemos, às vezes, fazer aquilo que não é de nós, irmãos. A obra tem que ser perfeita, tem que ser perfeita. De repente, João falou, sou filho do meu pai sacerdote, vou comer as melhores comidas lá dentro do templo, né? E de repente o Senhor fala com ele, fala, você, ô João, você não, você vai ser meu servo valoroso, você vai comer gafanhoto, vai comer mel silvestre. Ele podia reclamar com o Senhor? Podia, ele falava assim, ô Senhor, eu sou da linhagem do sacerdócio, né? E de repente ele falou, se eu não posso comer da comida, pelo menos as roupas do sacerdócio eu vou usar, né? As 12 pedras, urim, tumim, o sino, a corda de ouro. Ele, ô Josué, ô João, você não vai usar isso não. Você vai vestir o quê? Pele de camelo, né? Ele, Senhor, mas pele de camelo eu já não posso comer das iguarias do sacerdote. Eu já não posso vestir das roupas do sacerdote. Mas tá bom. Tem uma coisa que você vai deixar eu fazer, né? Ele não podia comer das iguarias, não podia vestir das roupas, né? E de repente ele falou bem assim, por certo, eu vou morar lá no templo, né? Vai ser coisa boa. Às vezes nós reclamamos da nossa casa, né, irmão? Lá eu tenho um filho que é assim, eu tenho um esposo que não me... Lembra da guerra de Josué no arraial? Ele combateu com vários reis. A guerra que você tá não tá sozinho.
E se de repente você falhar, quando você dobrar o joelho, vai ter um lá com a espada na mão. E Josué, que você tá aí, você vai ser igual Josué. É um dos nossos ou dos nossos inimigos? Bendito é o nome do Senhor. Ah, aí João, então eu vou ter uma casa no templo. Você não. A casa vai ser lá no deserto. Bendito. Mas vai ter um dia, aonde você estiver ouvindo essa palavra, você tá aí sozinho na sua casa. Às vezes você tá em 2, 3, o outro tá lá em 5, o outro tá em 10, o outro em 20. Como mais aqui, sempre tem mais irmãos. Mas aonde você estiver, você vai estar igual o João. Lembra? João, você pode ter a certeza. Quando o povo me buscar lá no templo, eu não vou estar mais lá. Há 400, 200, 100 anos, eu não vou falar mais com o povo. Mas quando eles me buscar no deserto, numa salinha, que só tiver você, ou num lugarzinho, num pé debaixo de um pé de árvore, que só tiver 2 ou 3, eu vou estar contigo. Bendito é o nome do Senhor. Pode ter certeza, irmão. Deus está conosco. Vamos servir da armadura que Paulo falou. Não é? Paulo, dentro da prisão, ele olhou para o soldado. O Senhor já revelou para ele capacete, né? Eu não sei direito, capacete da justiça, né? Lança de, não sei, escudo da fé. Calçada do evangelho, né? Paulo olhou para ele e já teve a visão. Visão de Deus. Pode ter certeza, irmão. Então diz Deus por esta palavra. O Senhor vai te acompanhar aonde você for. Mas seja humilde, seja homem e mulher de Deus. Que a guerra que você passar, Deus vai estar sempre na frente. E você pode ter a certeza viva. Quando você vê que seu adversário está crescendo, o anjo amigo nosso, ele está do nosso lado. Bendito. E o anjo amigo sempre vai nos defender. Sempre vai. Então, a irmã pode dar a introdução. Glória a Deus. O Rei dos Reinos, soldados celestiais, nos revestiu de fé e armas divinas.
toda a glória, toda a honra, louvor e ações de graça sejam dados ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.